Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. Hoje trazemos um tema algo inusitado, mas com implicações clínicas que podem ser importantes. A fibrilação auricular desencadeada pela ingestão de bebidas ou alimentos frios. Um fenómeno que alguns designam por Cold Drink Heart. Pode parecer estranho, até algo improvável, mas um estudo muito recente, publicado em junho deste ano, no Journal of Cardiovascular Electrophysiology, traz evidência nova sobre este fenómeno e desafia-nos a manter uma mente aberta e escuta atenta perante os relatos dos nossos pacientes. Bem sabemos que a fibrilação auricular é a arritmia sustentada mais comum e está associada a complicações como o acidente vascular cerebral, o AVC, e também insuficiência cardíaca. Sabemos também que alguns fatores, como bebidas alcoólicas, cafeína, stress ou exercício físico intenso, podem desencadear episódios de fibrilação auricular em pessoas predispostas a tal. Mas e as bebidas frias? Há anos que alguns pacientes referem este padrão, mas até agora as publicações sobre este tema eram praticamente apenas relatos de casos clínicos. Um grupo de investigadores do Kaiser Permanente dos Estados Unidos decidiram ir mais longe. Fizeram um estudo com métodos mistos, com uma coorte de 101 pacientes que relataram fibrilação auricular desencadeada por bebidas ou alimentos frios. 75% dos participantes foram homens, a mediana de idade de início dos sintomas foi de 44,5 anos e cerca de metade, 51,5% dos participantes, relatou episódios de fibrilação auricular exclusivamente desencadeados por bebidas ou alimentos frios, ou seja, não tinham episódios de fibrilação auricular noutros contextos. Em muitos casos, o episódio surgia rapidamente após a ingestão e, por vezes, associado também a esforço físico recente. Perante isto, a pergunta pertinente que se coloca é: será que evitar então as bebidas frias e essa ingestão de alimentos frios ajuda de alguma forma estes pacientes? E a resposta que este estudo nos dá é que aparentemente sim. O estudo mostra que evitar bebidas ou alimentos frios foi eficaz em reduzir ou até eliminar os episódios de fibrilação auricular em 86,4% dos casos. E nos pacientes com episódios exclusivamente provocados pela ingestão de bebida ou alimentos frios, a eficácia desta medida da evicção foi de 100%. Ou seja, algo tão simples como alterar um hábito pode evitar o problema, o desconforto e até eventual medicação ou tentativas de cardioversão e a ansiedade associada a esta arritmia. Um outro resultado muito interessante deste estudo é o seguinte: muitos doentes relataram que os seus médicos não acreditaram ou minimizaram o seu relato da sua fibrilação auricular se associar à ingestão de bebidas frias. Ou seja, no fundo, parece haver aqui alguma falta de awareness por parte dos médicos em relação a esta associação da ingestão de bebidas frias com o possível surgimento de episódios de fibrilação auricular. 52% dos participantes disseram terem se sentido de alguma forma ignorados por pelo menos um profissional de saúde. Isto deve merecer, no fundo, a nossa reflexão e deve servir para nos chamar a atenção. De certa forma, isto é um apelo à escuta ativa e atenta por parte dos médicos, mesmo quando algo nos parece estranho. Há fenómenos que não conhecemos bem e que merecem ser investigados quando são descritos e experienciados pelos nossos pacientes. De um ponto de vista de implicações para a nossa prática clínica, acho que este estudo reforça a importância
de estarmos atentos e investigar possíveis fatores desencadeantes em episódios de fibrilação auricular, mesmo os menos comuns, como a ingestão de bebidas frias. E se um doente nos diz que os episódios surgem após um gelado ou após uma bebida mais fria, talvez valha a pena registar, estar atentos e até recomendar evitar então esse tipo de ingestão. Num contexto de avaliação, controle da fibrilação auricular e prevenção das suas complicações, estas estratégias podem fazer a diferença, mas, como é óbvio, não dispensam o estudo habitual que estes pacientes nos devem merecer e que está recomendado. E também importa dizer que era importante haver outros estudos, se possível com amostras maiores do que este, para verificarmos se estes achados se confirmam. Isso também era muito relevante. E os caros colegas que nos estão a ouvir, já tiveram algum paciente com este tipo de relato? Se sim, podem partilhar connosco a vossa experiência na caixa de comentários do nosso podcast. Recordamos, antes de terminar, que este podcast se destina a médicos e os conteúdos aqui partilhados não devem ser usados por parte da população, por parte dos pacientes, para decisões individuais sem aconselhamento médico. E, como sempre, muito obrigado por nos ouvirem. Se gostaram deste episódio, partilhem com os vossos colegas e amigos e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.